12:1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Esta é a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, esse texto nos fala do chamado de Abraão, e é exatamente sobre isso que eu queria falar hoje, um pouquinho de vocação, um pouquinho de chamado. E antes de mais nada, eu quero desmistificar na nossa cabeça o conceito do chamado eclesiástico, que é sempre um problema sério para nós, porque toda vez que nós nos referimos a chamado, dentro da nossa mente, lá no nosso hardware, ou no software nosso, está uma ideia de que chamado é coisa de pastor e de missionário. Nós criamos essa concepção de que se tem um chamado, esse é o chamado pastoral, é o chamado eclesiástico. E, biblicamente falando, não há nenhuma ideia que possa ser mais equivocada. A Bíblia nos fala aqui do chamado de Abrão, um chamado de Deus para que ele fosse um homem que abençoaria todas as nações da terra. E Deus não chamou Abrão para ser sacerdote. É curioso observar isso aqui. Abrão, posteriormente, vai se encontrar com um homem, o rei de Salém, Melquisedeque, a quem ele oferta os seus dízimos, muito antes da lei, adorando a Deus com os bens que Deus lhe havia lhe dado, e entregando isso àquele que ele supunha ser o sacerdote, que é tipológico de Jesus também, Melquisedeque. Mas Abraão não era sacerdote, ele não tem chamado sacerdotal, ele tem um chamado para uma missão, ele tem um chamado para um serviço, ele tem um chamado de Deus para um projeto que Deus tinha na mente dele. Mas Abraão não é chamado para ser um pastor, não, nem para ser um missionário. Ele é chamado para ser um homem que Deus haveria de usá-lo para a glória dele. Eu faço questão de frisar isso, por quê? Porque perto de nós aqui há um grande trabalho do Hospital Evangélico de Rio Verde. O Dr. Gordon, que veio para cá nos idos de 1920, por causa de um chamado de Deus, era um médico na sua cidade, na sua igreja, servindo o Senhor com seus dons. E um determinado dia, ele disse que tinha muita vontade de ir para o campo missionário. Só tinha um problema sério para ele. Ele não tinha chamado pastoral. Ele não tinha chamado para ser missionário. Mas ele tinha chamado para servir a Deus, e ele sentia que Deus o chamava. Um dia um pregador vai à igreja dele a convite e fala que Deus vai usar, quando Deus tem um chamado para nós, Deus vai usar os dons que a gente tem, os talentos que a gente tem, aquilo que Deus nos chamou para fazer, Deus vai nos chamar, independentemente de ser um chamado eclesiástico ou não. E essa palavra foi uma bomba no coração do Dr. Gordon. Ele abandonou tudo que ele tinha, toda a sua estabilidade, largou a sua terra, largou a sua parentela e veio para o Brasil para começar um projeto em Rio Verde em 1920. Vocês sabem o que era Rio Verde em 1920? Em 1920 não existia Goiânia, em 1920 não existia Brasília. Só para vocês terem ideia do que nós estamos falando. Tá? Ele veio exatamente por causa de uma convicção e de um chamado para abrir um hospital naquela região, e esse hospital abençoou milhares de vidas e tem abençoado até hoje o Hospital Evangélico de Rio Verde. Não é chamado eclesiástico. Então, tirando essa coisa da ideia, qualquer concepção de que a gente faça de que chamado é para o ministério, chamado é para ser missionário, então vamos tentar entender um pouquinho do que é chamado na concepção de Deus. Como é que Deus
pensa na questão do chamado. A Bíblia nos diz aqui que Deus chama Abrão. Abrão é um homem que mora em Ur dos caldeus. A Caldeia é Mesopotâmia. Ele mora numa cidade que fica lá na Arábia, fica lá no Iraque, onde é o Iraque hoje. Uma cidade extremamente longa. Uma viagem dessa, dependendo do número de pessoas que vinham com ele, se viesse numa toada boa, era viagem para 3 meses. Mas como ele vinha com família, com gado, com animais, com pessoas, e ele também já não era uma pessoa muito jovem, muito provavelmente, essa foi uma toada aí tranquila para 9 meses, 10 meses, 1 ano, talvez 1 ano e meio. Mas é interessante perceber que o chamado de Deus, ele tem destino definido para o homem, porque Deus o chama, mas na verdade Deus não diz para Abrão onde é que Deus quer que ele vá. Na mente de Deus o chamado é claro: vem para a terra que eu lhe mostrarei. Sai da tua terra, versículo 1, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha, se Deus me chamasse para um projeto desse, eu iria fazer algumas perguntas a Deus. Vamos lá? Vai ter escola para os meus filhos lá? Né? Qual é o pacote salarial? Tem plano de saúde? Né? É quente demais lá? São perguntas que normalmente a gente faz, né? Será que a minha mulher vai gostar desse negócio, onde a gente está indo? É curioso que Deus não dá endereço para Abraão. Deus simplesmente diz: sai da tua terra e da tua parentela, é um chamado meu. E você vai para a terra que eu vou mostrar para você. Então, todo o chamado de Deus aqui, ele não dá endereço final a Abraão. Ele simplesmente diz: vem, eu tenho um projeto claro para você. E o convida a seguir esse roteiro de vida que ele mesmo preparou. O chamado é para percorrer a trilha da obediência. E não há condições estabelecidas aqui para isso aí. Sara e eu já saímos algumas vezes de igreja, já mudamos algumas vezes de endereço. E há um tempo atrás nós estávamos conversando sobre isso. E uma coisa que veio ao nosso coração foi o seguinte: nós não vamos estabelecer mais planos para nós, porque Deus zomba de todos os planos que a gente faz. É interessante, ele quer chamar e ele vai fazer exatamente o que ele quer fazer com você. Deus provavelmente já colocou você em situações, em condições, em lugares que você nunca pensava na vida que você poderia ir. Sr. Armínio, o senhor se lembra quando o senhor veio para cá, para morar em Anápolis, saindo lá do Recife, pescando lá na beira do Trapiche lá? Só algum dia, quando era moço, imaginava que Deus o chamaria para vir para Anápolis? A maioria da nossa vida, ela é mais ou menos assim. Deus nos chama, nos conduz, nos leva, e às vezes nem consciência nós temos disso aí. Mas esse é o chamado de Deus. E é bom quando a gente vai nessa dimensão, porque com quanta gente não saiba onde é que Deus quer nos levar, a gente sabe quem é que está nos levando. Eu não sei onde vou chegar, mas eu sei quem é que está me chamando para chegar lá. Então eu posso ir tranquilo. E é curioso, porque a Bíblia diz que Deus chama Abraão dizendo essas coisas, e Abraão parte como Deus lhe ordenara. Esse é o chamado de Deus. Chamado é para isso. A segunda coisa que me chama a atenção aqui é que o chamado tem sempre promessas a quem o segue. Abraão não sabe para onde vai, mas ele sabe que andar ao lado de Deus tem sempre promessas. Olha as promessas que Deus faz para ele aqui. Ele diz o seguinte: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, sê tu uma bênção, eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É bom pensar no fato de que Deus não tem um chamado para você para te machucar. Eu me lembro bem dos temores da gente quando era jovem, ainda estudando no seminário, e a gente discutia chamado. Deus pode mandar a gente para onde quiser, e a gente cantava isso nos nossos hinos. Nem sempre será para onde o Senhor quiser, e que o mestre vai me enviar. Para onde quer que o Senhor me enviar, eu irei. Mas havia implicitamente no nosso coração um conceito complexo de que, se eu me dispuser nas mãos de Deus para fazer aquilo que Deus quer que eu faça, Deus pode de repente me mandar para um lugar que eu não gostaria de ir, e a minha vida vai ser uma desgraça ali. Verdade? Não, absolutamente nenhuma verdade nisso. Isso é absolutamente mentiroso. Quando Deus chama, o chamado dele é para te abençoar. Então o lugar mais seguro do mundo que você pode estar é
onde Deus quer que você esteja. Essa foi a resposta que Dave Livingstone deu a alguns pastores e líderes que foram visitá-lo no coração da África. E quando viram a situação tão rústica onde ele vivia, as condições sem higiene, no meio da floresta, eles perguntaram: você não acha muito inseguro estar nesse lugar aqui? Ele disse: o lugar mais inseguro do mundo é onde Deus não me chamou para estar. O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. É aqui que eu quero estar. O chamado de Deus sempre é um chamado para abençoar. Isso não significa vida sem lutas, porque o texto nos diz que logo depois do chamado, no versículo 10, ele vai para um lugar e ele chega ali, a primeira experiência dele é passar, viver numa terra que está passando por fome. Uma terra que não chove e que as pessoas não têm o que comer. Então tem que lidar com essa oposição. Mas o que mantém Abrão no caminho? A convicção de que quem anda por esse caminho não erra, porque Deus fez a promessa e Ele vai nos sustentar para isso. Então, o chamado de Deus é para abençoar aquele que o segue. Agora, outra coisa que esse texto aqui nos diz também, é que o chamado de Deus é para abençoar outros. Não apenas para uma bênção para a minha vida, mas ser uma bênção para outras pessoas também. Olha que interessante, que ele fala duas coisas, pelo menos, que me chamam a atenção aqui. Primeiro, ele diz: "Se tu uma bênção". O meu chamado é para você ser abençoador. Há alguns anos atrás, eu era pastor no Rio de Janeiro, e a nossa funcionária foi demitida, porque ela estava entrando em rota de colisão com uma série de coisas, com outros funcionários, e nós tivemos que demiti-la. Um procedimento comum, né? E nós, então, demitimos a nossa zeladora. E ela nos levou na justiça. Os direitos dela, contratou um advogado e tal, pediu uma fortuna, né? E quando eu cheguei ali no tribunal para representar a igreja com o meu advogado, aconteceu uma cena muito interessante. O advogado da zeladora veio na minha direção e ele estava visivelmente constrangido. Visivelmente constrangido. Ele me procurou e disse: "Pastor Samuel, o senhor é pastor, né?" Eu falei: sou eu, pastor. Ô pastor, eu estou aqui representando, fazendo meu serviço como advogado, mas eu quero dizer para o senhor, rapaz, não ora contra mim lá na igreja, não. Eu falei: "Não, rapaz, lá na nossa igreja nós não oramos contra ninguém, não. Lá nós só oramos a favor, vou orar por você, pode ficar tranquilo. Nós não oramos contra ninguém." O chamado nosso é para ser bênção. Quando a Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes, eu não sei se a gente para exatamente para pensar nesse chamado. Mas a ideia do sacerdote na Bíblia, e não é mais o sacerdote na Bíblia, no Novo Testamento, não é mais o pastor, mas é a comunidade inteira. Todos aqueles que têm Jesus no coração são chamados para serem sacerdotes. O sacerdote é aquele que pega o problema da raça humana e leva a Deus. Isso é o papel do sacerdote, é trazer as dores humanas a Deus, é levar as lutas humanas a Deus. Então, constantemente, nosso papel é estar ajoelhando e dizendo: "Senhor, cuida do irmão ali, cuida daquela pessoa, cuida dessa família que está sofrendo, cuida dessa família que sofreu essa tristeza, cuida desse país, cuida desse missionário." Nossa missão é abençoar. E Deus chama Abraão e diz: "Abraão, sê tu uma bênção." E ele fala mais: "Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra." O chamado de Deus para que Abraão fosse uma bênção era um chamado que ia muito além do que Abraão poderia imaginar, mesmo porque ele sabia que ele era temporário, ele ia morrer, ele sabia que ele estava com a idade avançada e nem herança, nem herdeiro ele tinha para poder continuar a obra dele. Nem herdeiro ele tinha. Mas Deus está olhando lá na frente e dizendo assim: "A minha perspectiva é muito maior, Abraão, do que você consegue imaginar." Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quantas pessoas no mundo serão abençoadas através do testemunho seu, da vida sua, de quando você faz um trabalho sério, de quando você se compromete mesmo com o reino de Deus. Quantas pessoas podem ser abençoadas pelo cuidado, pelo zelo com que você faz as coisas que Deus chamou você para fazer? Deus te coloca em determinadas posições para quê? Para abençoar todas as famílias da terra. E é interessante porque a justiça, por exemplo, que é estabelecida, né? A educação que nós, muitas vezes, muitos aqui trabalham na área de educação, a saúde, nós abençoamos gerações inteiras. O chamado de Deus na Bíblia, nós precisamos cada vez mais estudar esse negócio, o chamado de Deus na Bíblia é sempre para abençoar, muito além do que você imagina que vai abençoar. Por exemplo, leia que, quantas vezes na Bíblia Deus diz assim: "Eu abençoarei os filhos dos teus filhos."
Há um texto em Provérbios 13, 22, que me chama a atenção, que fala assim: o homem de bens deixa herança para os filhos dos filhos. Vai além, meu irmão. A tua vida hoje, ela vai muito além de você, ela transcende você. Salmo 78 fala de que filhos que ainda hão de nascer vão dar glórias a Deus por causa da sua vida. Deixa o legado claro, porque todas as famílias da terra podem ser abençoadas através desse legado. Eu tento às vezes imaginar a história de algumas mulheres, de algumas pessoas. Lembra de Noemi, lá no livro de Ruth? Sogra de Ruth. Noemi, quando ela voltou, ela saiu do país dela porque estava com fome, foi para outra terra, chegou ali, ela levou 3 burdoadas violentíssimas, perdeu o marido, perdeu um dos filhos, perdeu o outro filho e ficou ainda com duas noras para culminar. Ou seja, além de perder os filhos, ainda tem que ficar com as noras. Que coisa mais complicada do que essa? Quando ela volta, né, uma das noras diz: não, eu não vou. Ela explicou porque não viria, e Noemi a encorajou a não vir, mas Ruth disse: eu vou contigo, onde quer que você for eu vou, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E quando ela chegou de volta na terra natal dela, as pessoas disseram: Noemi está aí, Noemi está aqui. Ela disse: não me chame mais de Noemi, que Noemi significa favorecida, abençoada. Ela diz: me chame agora de Mara, porque o Senhor Deus amargou a minha vida. Não é uma leitura complicada? O Senhor Deus amargou a minha vida, Ele fez a minha vida triste. Ruth se casa com Boaz, e Boaz viria a ser o avô do rei mais querido de Israel, que é Davi. Eu não sei se Noemi teve a bênção de pegar no colo Davi quando era menino. Uma grande e boa possibilidade disso ter acontecido, né? Porque nasceu Jessé, logo depois nasceu Davi. Eu não sei se ela chegou a pegar no colo, mas eu fico imaginando, Noemi nunca poderia imaginar que o neto daquela mulher amarga, e achava que a vida era tanta amargura, viria a ser o rei mais amado de Israel em toda a história. A nossa vida, meus queridos irmãos, tem a capacidade de dar voltas maravilhosas. E Deus está nos chamando para abençoarmos todas as famílias da terra através da nossa vida. Não perca essa dimensão, não. Deus não quer abençoar você apenas, Deus quer abençoar outros através de você. Isso é chamado. Outra coisa interessante que esse texto aqui nos diz: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, Gênesis 12, 4, e Ló foi com ele. Tinha Abrão, quantos anos? 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos. Eu estou pensando em aposentar com 65. Abrão foi chamado aos 75. Então isso significa o seguinte: não há limite de idade. As inscrições estão abertas e você pode se inscrever agora, independentemente da sua idade. Isso é chamado. Chamado não tem a lógica que a gente tem. Chamado é o chamado independentemente da idade. Abraão não era mais um menino, mas não existe vocação tardia no reino de Deus. A vocação vem no tempo certo. O convite à obediência é a coisa mais importante que Deus espera que a gente faça agora uma resposta positiva de amor. Conheci uma mulher fantástica, maravilhosa, doutora Lenora Gandalf. Ela é professora, é catedrática da UNB em medicina. Essa mulher é membro da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Brasília. Ela já estava para aposentar e ela começava a ouvir os projetos dos diáconos na igreja, projetos sociais da comunidade. E ela disse: eu quero fazer uma coisa diferente. Como ela trabalhava nessa área de medicina da família e da sociedade, ela começou a desenvolver projetos ligados ao UNB para trazer para as comunidades, igrejas evangélicas que tinham projetos sérios, para ver como é que poderia trazer uma melhoria em termos de qualidade técnica e também receber recursos do governo para esses projetos. Dona Lenora, nessa época, ela estava com cerca de 65 anos. Até onde sei, até hoje, Dona Lenora Gandalf é uma mulher que continua fazendo a mesma coisa, trabalhando na igreja para
canalizar recursos, para melhorar a qualidade de assistência, para que os centros educacionais de atendimento às pessoas pobres possa ser revigorado e atender essas necessidades. É esse o chamado de Deus, não tem limite de idade. Uma outra coisa interessante é que essa estrada deve ser marcada por adoração. Eu acho curioso porque Abrão, está aí no versículo 7, diz aí: apareceu o Senhor a Abrão e ele disse: darei à tua descendência essa terra. Ele ouviu a voz de Deus, aquilo fez um enorme sentido para ele, e quando ele ouve a voz de Deus, o que ele faz? O texto aqui diz: ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ok, Deus, o Senhor está me chamando, então agora eu quero fazer um altar. Fazer um altar para o Senhor naquela época era bem complicado. Tinha que juntar pedras, você tinha que matar animais, tinha que fazer um sacrifício. Esse homem, porém, quando ele ouve o chamado de Deus, quando Deus fala para ele: eu vou te abençoar, eu quero te abençoar, ele edifica um altar. Olha no versículo 8: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, duas cidades da época. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E nesse texto apenas, nós vemos Abrão invocando o nome do Senhor, fazendo altares para Deus por 2 vezes. 2 vezes. Isso implica o seguinte, que o grande chamado para a nossa vida não é tanto para fazer algo, porque Deus vai fazer em nós. Deus está dizendo: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o chamado que Abraão entende que é responsabilidade dele fazer é adorar a Deus. É adorar a Deus. Eu gosto muito de um texto de Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 3, nos fala que Jesus Cristo, depois de passar uma noite inteira em oração, ele chamou para perto de si os que ele mesmo quis e os designou para estarem com ele. A designação de Jesus para os apóstolos era para estarem com ele. Antes de qualquer missão tem adoração. Antes de qualquer serviço, Deus quer a mim. E o que Deus vai fazer através das frágeis mãos que eu tenho, dos poucos e parcos talentos que nós temos, nós não sabemos exatamente o que Deus quer fazer, mas eu simplesmente disponho em adoração a Deus e digo: está aqui. E essa é a pergunta que Deus está sempre fazendo: o que é que você tem nas mãos? Deus, eu sou tão limitado, ok, disponha para mim. O que é que você tem? Essa foi a pergunta que Elias perguntou a mulher. Eu acho tão irônico aquele texto, porque Deus tira Elias de uma caverna, ele está sendo perseguido politicamente pelo rei Acabe. Deus tira Elias da caverna e depois fala: Elias, essa caverna aqui não está boa mais para você, porque o rio secou, você vai morrer de sede aqui. Vai para a terra de Sarepta, que não era o povo judeu, e você vai encontrar ali uma viúva. Ora, se eu tivesse no lugar de Elias, eu disse: até que enfim um pouco de paz, porque viver nessa gruta aqui, comendo de carne que urubu deixa cair, tá doido, eu não aguento mais esse estilo de vida, tá pobre demais. Agora Deus providenciou uma viúva. Aí ele chega lá e encontra uma viúva curvada, catando gravetos para fazer a última comidinha. Aí ele fala assim: a senhora poderia me dar um pouco de água? E ela disse: perfeitamente, trouxe água. E faz um bolinho para eu comer também, que estou morrendo de fome. Ele diz: não dá, porque eu vou fazer o último bolo para mim e para o meu filho e nós vamos morrer. Aí ele pergunta: o que é que você tem em casa? É interessante, porque Deus poderia ter providenciado uma viúva rica, não? Se eu fosse pastor, eu diria: agora sim, essa viúva, eu imagino viúva, uma mulher que o marido morreu, deixou muitos bens, muito gado, agora vai ser, né? Lembra que Davi casou com um assim, né? Abigail era rica, né? Cheia da grana. Davi casou com ela, né? Agora Elias está esperando ali uma viúva. A viúva está catando graveto para fazer o último prato de comida e morrer. Ela está resignada: vou morrer mesmo, tem para onde correr. Aí Elias pergunta: o que é que você tem nas mãos? O que é que você tem em casa? Ele disse: tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Ele disse: faz para mim primeiro, não vai morrer não, Deus vai multiplicar lá. Qual seria a sua resposta? É ruim, hein? Para você, nem te conheço, cara, estou ficando maluco. Vou fazer você primeiro, depois eu vou, né? Que garantia eu tenho? No entanto, Deus multiplica os bens daquela mulher e faz coisas prodigiosas. O que é que você tem na sua vida? Quais os dons que Deus tem dado? Quais são os talentos que você tem? Deus vai usar o teu currículo para a glória dele.
Nunca se esqueça disso. O que você está fazendo hoje, Deus está te preparando para um chamado, para uma vocação. É o que você sabe fazer, é que Deus quer que você faça. Mas nunca esqueça de adorar a Deus nisso que você está fazendo. E entender que Deus quer abençoar você através disso, e Deus quer abençoar outros através de você. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, pelo chamado que o Senhor nos tem dado. Nós queremos viver para essa disposição, para adorar o Teu nome, para glorificar o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, a respondermos a esse chamado com confiança, com segurança, com alegria e com expectativa no nosso coração daquilo que o Senhor fará em nós, através de nós e muitas vezes a despeito de nós. Obrigado pela graça do Senhor, pelo cuidado do Senhor em nome de Jesus. Amém.